Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. O tema de hoje está bem curioso. Polícia para quem precisa. Pastorzão, esse nome aí, né, desse tema, não é uma letra de uma música, pastor Marcelo? Isso mesmo, Nayan, isso mesmo. É uma música dos anos 80 da banda Titãs, né? Polícia. E é uma música de protesto, né? Aquela música, aquele rock de protesto ali, daquela onda, dizendo que ela existe só para bater, só para prender, só para oprimir os cidadãos. E então, basicamente, a música diz, né? Não precisamos de polícia, não queremos polícia. É uma música aí, né? No estilo rock and roll, né? No estilo aí do protesto, né? Por que eu decidi trazer esse tema para a gente conversar no nosso programa hoje? Algumas semanas atrás, eu acho que no começo do mês de agosto, tivemos várias notícias envolvendo a polícia. Não sei se você vai lembrar, né? Mas em um intervalo de uma semana, houve 45 mortes, 45 pessoas morreram em operações policiais. No estado de São Paulo, no meu Rio de Janeiro e na Bahia. Né? E ficaram muito, entrou muito no noticiário geral todas essas questões. Em São Paulo, essas operações policiais que resultaram em mortes aconteceram depois da morte de um soldado, né? O soldado Patrick Reis. Né? Ele morreu bandidos o mataram, e logo após houve essas operações. E em outros estados também aconteceram. E aí eu vi aquilo e eu pensei, é um tema para a gente conversar no nosso programa Somos Um, porque é um tema que tem a ver com discussões que acontecem na universidade, tem a ver com discussões que têm a ver com o que acontece no nosso dia a dia, como a gente enxerga a realidade e a sociedade, mas eu não quis trazer naquele momento, no calor do momento, né? Decidi trazer hoje. Mas olha só o que acontece, né? Esse é um tema que está sempre no calor do momento. Eu estava enquanto eu almoçava, acabando de assistir ali um programa na TV que fala de situações de criminalidade em que uma guerra aqui no Rio de Janeiro entre traficantes e milicianos, e as pessoas estão sendo expulsas das suas casas, né, e as pessoas estão com medo, as pessoas estão sofrendo nas mãos de bandidos. Nosso programa Somos Um visa capacitar os universitários cristãos para fazerem a sua obra de evangelização na universidade, e temos muitos universitários na área de direito. Muitos que estão estudando e sonham em ser delegados, sonham em ser promotores, sonham em ser juízes. Então, esse é um tema que tem a ver com ele. Também, nas nossas universidades, muitos membros das nossas igrejas também são membros das forças de segurança. Né? Eu mesmo sou militar, sou capelão do Corpo de Bombeiros, eu sou um militar. Por um lado, diante dessas questões, por exemplo, dessas mortes que aconteceram, muitas pessoas, muitos cristãos se dizem totalmente satisfeitos, sabe? Dizem, não, é isso mesmo, esse trabalho da polícia mesmo, a polícia tem que matar bandido mesmo, e quanto mais bandido morto, melhor. E se morreram alguns inocentes, paciência, né? São ossos do ofício, são efeitos colaterais de uma guerra, não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, né? Os ovos e os ossos são quebrados. Muita gente comemora, muitos cristãos comemoram essas mortes, comemoraram porque, afinal, são bandidos, na sua maioria, pelo menos. E, do outro lado, principalmente no meio acadêmico, principalmente nas áreas das ciências humanas e sociais, existe uma tendência de dizer que a polícia deveria acabar. Muita gente, no meio universitário, concorda com a música dos Titãs.
polícia para quem precisa. Quem é que precisa de polícia? Não precisamos de polícia. Porque, segundo essa corrente, segundo esse pensamento, a polícia ela só existe, é só um instrumento para matar os negros e os pobres. E aí, quando a gente olha para os números, né, e as estatísticas das pessoas que são mortas em operações policiais, a gente realmente vê que o índice de pessoas negras é alarmante. E aí, muita gente, por causa dessas ações da polícia, por causa de operações como essa, em que inocentes perdem a vida também, esses atos, alguns dizem que esses atos que aconteceram, por exemplo, em São Paulo, foram apenas atos de vingança. Ou seja, um policial morreu, né, um membro da sua tropa morreu, um colega, alguém que estava ali cheio de sonhos, cheio de ideais, querendo servir ao Estado, e foi morto. Então, houve uma vingança, uma necessidade de uma vingança, e de mostrar força, e de mostrar, não se faz isso com o policial, então vai haver morte. E aí essas pessoas do meio acadêmico, das áreas de jornalismo, sociologia, psicologia e serviço social, têm uma tendência de encarar o crime apenas com uma questão social. Uhum. Como se o bandido fosse uma espécie de vítima da sociedade. Sim. E encarar essa questão como, não, veja bem, não deve ter polícia, não deve haver polícia. Deve haver apenas educação, deve haver apenas projetos sociais, deve haver apenas todo tipo de intervenções sociais, justiça social. Havendo justiça social, não vai haver crime. Não havendo crime, não vai haver necessidade de polícia. Né? E enquanto a polícia existir, vai continuar esse ciclo de violência, e a gente deve, então, há um movimento em universidades e em alguns fóruns de discussão propondo seriamente a extinção das polícias. Tá? Aí isso alimenta o ciclo, sabe, Nayan? Porque a gente vê aí uma divisão muito clara, né, entre progressistas e conservadores. E quanto mais os progressistas eles batem na tecla de que o crime é apenas uma questão social, e o criminoso é uma vítima, e que a polícia é malvada e tem que acabar, quanto mais eles dizem isso, mais os conservadores ficam com raiva e batem na tecla de que a polícia tem que matar mesmo, e que bandido bom é bandido morto, de que lado você está, né? Entre a polícia e o bandido, eu fico do lado da polícia, e aí vai escalando, e a gente entra num diálogo de surdos, em que os dois lados ficam falando, mas eles não ouvem o que o outro está dizendo. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Nós, universitários, nós cristãos, nós que não estamos na universidade, mas que lidamos dia a dia com o problema da violência, com o problema da criminalidade, com o problema da violência policial, precisamos conversar sobre isso e dentro desse contexto dos universitários missionários. Por isso, nosso tema de hoje, polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa. Então chama aí quem você precisa chamar, manda o link, avisa que já começou o Somos Um de hoje com esse assunto importantíssimo, gostei demais e com certeza vai ser muito proveitoso para todo mundo. Você pode participar mais uma vez, quero lembrar, deixa sua pergunta, deixa aqui o seu comentário, quero você com a gente aqui no 11 9 30 03 03 16. O nosso querido irmão Roger já está aqui participando com a gente. Boa tarde, abençoados. Esse lance da cobrança é engraçado. Quando solteiro, cobram um namoro. Depois do namoro, noivado. Depois casamento. E aí, quando vem o filho? Quando nasce o filho, pergunta quando vai vir o segundo. Isso é verdade, né? Relembrando que o pessoal, o assunto da semana passada, tá bom? O Roger tá comentando o assunto da semana passada. É verdade. Não para, né? A cobrança nunca para. Vai ficar em um só, não é possível. Aí depois que para, aí agora, quando vai vir os netinhos, e aí não para, meu irmão. Exatamente. É isso. Um abraço, Roger, tá lá em Curitiba,
acompanhando a programação da nossa Rede 316. Pastorzão, fala pra nós então, quem é que precisa de polícia, Pastor Marcelo? Quem precisa da polícia? Uma sociedade de pecadores precisa de polícia. Né? Se somos uma sociedade onde o pecado entrou nessa sociedade, então não tem jeito. Né? Vamos precisar da polícia. Tá? É irreal pensar na ideia de acabar com a polícia. Irreal. Isso vem de uma utopia de pessoas que não conhecem o ser humano, que vivem, às vezes, numa torre de marfim, como a gente chama, com seus livros, com suas teorias, mas que não vão para lugares, não vão andar em lugares perigosos e ver o que é que o crime faz para se dar conta de que é preciso haver uma polícia para proteger o cidadão. Então, a realidade do crime, a realidade da violência, não só em cidades grandes, eu ia falar nas cidades grandes, mas hoje em dia está generalizada. Muitas cidades do interior também já estão dominadas por crime e por criminosos. Verdade. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo expulsas das suas casas. Né? Por que isso? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo. Muitas das pessoas que têm essa visão mais utópica, eles estão seguindo a filosofia do Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau, filósofo lá do século XVII, 17 ou 18, eu nunca lembro. E ele falava, né, que o homem nasce bom e que é a sociedade que o corrompe. Né? Então, há essa ideia de que o homem nasceu bom e são apenas as desigualdades da sociedade, a injustiça da sociedade que faz o homem se corromper. Corrigindo a sociedade, vamos então corrigir o ser humano. Mas isso não tem base bíblica, isso não tem base na realidade. Tá? Nós vemos lá em Romanos 3, do versículo 10 a 18, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o retrato que a Bíblia aponta do ser humano. E a gente não vai ter uma proposta realista se a gente não levar em conta esse retrato sobre o ser humano. No meio acadêmico é muito comum a gente colocar a resposta e a solução de tudo na educação. Quantas vezes a gente não ouve isso? A gente ouve isso direto, né? Na televisão, nos meios de comunicação, nas faculdades, nas escolas e nas igrejas também. A gente vai repetindo. Não, a solução é a educação. É a educação que vai mudar o Brasil. É a educação que vai mudar vidas. Gente, a educação é muito importante. Sem educação não há igualdade de oportunidades. Sem educação, as pessoas não têm ferramentas para melhorar de vida. Porém, a solução não é uma varinha mágica que vai mudar o ser humano, porque o problema do ser humano é o coração. Mateus, capítulo 15, versículo 19, nos diz o seguinte: porque do coração, quem falou isso foi Jesus, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso é o que provém do coração humano. E por mais que você eduque alguém, por mais que você dê conhecimento a essa pessoa, você corre o risco dele se tornar um mau caráter mais inteligente. Ele vai ter o conhecimento, mas vai continuar mau caráter, porque quem muda o coração é o Espírito Santo, por meio do Evangelho.
da palavra de Deus. E se a pessoa não abre o coração para essa mudança, não adianta, não vai mudar. Então, essa é uma realidade que a gente deve levar em conta nas nossas discussões sobre crime, sobre polícia, sobre justiça, sobre tudo isso. Dentro dessa questão, estamos falando de cosmovisão cristã, ok? Estamos falando sobre como entender o mundo a partir das lentes da Bíblia. E aí, quando a gente vai para Romanos 13, versículo 3 e 4, a gente entende que em um mundo de seres humanos caídos, em um mundo de seres humanos pecadores, em um mundo onde do coração brotam todas essas coisas ruins, é necessário que haja força para conter o mal. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos 13, 3 e 4. Porque os magistrados, e ele está falando de autoridades em geral, né? As autoridades responsáveis por fazer a lei ser cumprida. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Ou seja, Deus deu ao Estado, ao governo, às autoridades constituídas, o poder da espada. O poder de usar a arma, de usar até a força para conter o mal, proteger os bons e punir quem faz o mal. Isso é uma providência de Deus. Isso é bondade e misericórdia de Deus. Se Deus não tivesse instituído isso, seria o caos. Seria como é hoje em comunidades carentes ao redor do Brasil, em que não há lei. Só existe a lei do mais forte, só existe a lei de quem é mais violento. O Estado, ele tem essa missão de punir o mal e proteger os bons. E aí a gente entra numa questão muito discutida também no meio acadêmico. Quando se fala de prisão, quando se fala do sistema penal, se fala muito que o objetivo do sistema penal é a educação. A gente volta lá para o ponto da educação. Porque a prisão ela não ressocializa o preso, porque a prisão está falhando na sua missão principal, que é educar e ressocializar. Mas a função principal da prisão não é educar e ressocializar. É punir. É para punir mesmo. É para ser um castigo mesmo. É para a pessoa sentir na pele que a ação má não vai ser tolerada nessa sociedade. Então, a gente não precisa ter medo de falar ou de entender que a função da prisão, a função da justiça, a função do juiz dar uma condenação é para punir mesmo, é para castigar mesmo. E tem uma função pedagógica? Pode ter. A pessoa ela pode aprender com os seus erros. Puxa vida, não devia ter feito isso, eu saindo daqui eu não faço mais. Se for, ótimo. Maravilha. É um plus, é um bônus. Mas não é esse o objetivo principal. O objetivo é punir o mal e dar até uma satisfação para a sociedade. Para a sociedade ver, opa, o mal está sendo punido. A instituição está funcionando, está cumprindo o seu propósito. Pastorzão, diga. Antes de você completar o raciocínio, há uma discussão, né, principalmente dentro da área política, alguns vieses políticos, né? É melhor se investir em construção de mais escolas do que em construção de mais presídios, né? Há essa discussão aí. Alguns concordam que, ao invés de construir mais presídios, construam mais escolas, que vai evitar que, enfim, no futuro, né, num projeto de médio prazo talvez, né, os presídios não fiquem superlotados.
Mas o que faz a pessoa ir pro presídio não é necessariamente a escola que vai evitar. Porque Exato. não é a função da escola, né, ensinar princípios e valores. Né, porque você está no presídio é porque você corrompeu princípios e valores. É porque você Exatamente. não teve ali uma concordância com a lei do país, etc. e tal, que parte de princípios e valores. Então, eu acho que isso precisa ser explicado melhor, sabe? Para as Sim. pessoas entenderem que o presídio, eu concordo muito com o que o senhor está falando, ele não vai trazer necessariamente uma ressocialização. Se acontecer, maravilha, ótimo, né? Eu torço muito que isso aconteça, Uhum. mas não é esse o objetivo. E a construção de mais escolas não necessariamente vai evitar que tenhamos menos presídios no futuro. Verdade. Essa ideia, pastor Nayan, ela vem de uma ideia de uma engenharia social. Uhum. Uma ideia de que o ser humano ele é uma peça que pode ser manipulada. Então, as pessoas no poder, as pessoas, os inteligentes, a elite intelectual, através da educação, vai moldar esse ser humano. Esse é o pensamento revolucionário clássico. Todo revolucionário pensa isso. Vamos criar um outro tipo de ser humano. Vamos usar as instituições e a educação e a arte e a força, se necessário, para moldar, porque o ser humano é como se fosse uma argila que eu posso moldar como eu quiser, né? Além disso ser perverso, do ponto de vista de uma coisa manipuladora, que ignora que ali tem um ser humano que tem vontades, que tem desejos, falha exatamente por isso. Porque você pode ensinar. E muitos, talvez existam pais e mães que estão nos ouvindo, falando desse tema, falando de criminalidade, e esse pai e essa mãe ensinou seu filho. Esse pai e essa mãe instruiu na palavra, instruiu na moralidade. Tá me ouvindo? Falhou um pouquinho aqui a sua fala? Falhou um pouquinho aqui. Existem pais e mães? Prossiga aí, daí pra frente. Tá. Existem pais e mães que educaram seus filhos, que instruíram sobre moralidade, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre não roubar. Existem pais e mães que se sacrificaram por seus filhos e ensinaram até a palavra de Deus para os seus filhos, mas em algum momento esse filho escolheu o caminho do mal. E o pai e a mãe ficam, às vezes, se culpando. Onde foi que eu errei? Talvez você não tenha errado, mas talvez foi. Porque há um ser humano e seres humanos fazem escolhas. Isso deve ficar muito claro nesse entendimento. Tá? A gente deve, ainda falando sobre a polícia, né? Quando a gente vê em Lucas capítulo 3, versículo 14, a gente vê João Batista batizando as pessoas no Rio Jordão, e vários grupos de pessoas vinham ser batizadas e perguntavam o que precisavam fazer. E aí o versículo 14 diz assim: também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que recebem. O que João Batista não falou? João Batista não falou: olha, para vocês se arrependerem e entrarem no reino de Deus, vocês têm que deixar de ser soldados. Ele não falou isso. Ele falou assim: olha, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, não sejam desonestos, contentem-se com o salário, não sejam corruptos. Ou seja, João está dizendo aqui que é possível servir a Deus dentro do militarismo. Existem alguns grupos minoritários no cristianismo, algumas seitas, que dizem que não. Se você é cristão, você não pode ser das Forças Armadas, você não pode ser da polícia. Mas nós vemos nesse texto que é perfeitamente possível, sim. Então, a vocação para o serviço de segurança pública, para a polícia, para as Forças Armadas, é perfeitamente compatível com a vida cristã. Você que é cristão e é policial, não fique com uma culpa sobre isso, porque é um trabalho
é uma vocação que Deus deu, e o uso da força faz parte desse trabalho, quando necessário, e o seu objetivo é esse, é fazer a justiça, é punir o mal, tá? Então, respondendo à pergunta, né, quem é que precisa de polícia? Tá? Por enquanto Jesus não voltar, todos nós precisamos de polícia. Uhum. Precisamos em algum momento, né? Por alguma circunstância. Isso é verdade. Vamos seguindo então aqui. Antes, deixa eu só trazer o comentário do Avelino da Congregação Batista Paraíso, lá em Nazaré da Mata, no estado de Pernambuco. Colocou aqui um banquete abençoado. Obrigado, meus queridos. Que o nosso Deus, né, continue os abençoando e os usando para a sua honra e sua glória. E aí ele usou uma frase aqui no final do comentário: construindo meninos para não remendar homens. Achei interessante aqui essa frase do Avelino. Obrigado, meu querido Avelino, Deus te abençoe. Fique muito à vontade aqui com a gente. Pastor Marcelo, responde para a gente agora. Nós devemos justificar todas as ações das polícias? Aí é uma pergunta um pouco mais polêmica, né, pastor? Isso, verdade. Aí a gente volta lá para o início, né? O que motivou a discutirmos esse tema desse programa, né? Essas mortes, que alguns chamam de chacina, alguns chamam de massacre, alguns chamam de vingança, né? Nayan, exatamente porque nós entendemos o valor da polícia, exatamente porque nós sabemos do valor da lei e da ordem, entendemos que Deus é um criador com ordem, Deus estabelece leis, Deus não é um Deus de caos, de bagunça, exatamente porque entendemos que a polícia, ela tem uma função, né, que é punir o mal, né, o Estado deu a ela essa função. Exatamente por isso nós devemos cobrar das polícias atitudes corretas. Uhum. Exatamente por isso, por entendermos o valor, a importância e o alto papel que esses profissionais têm, nós devemos cobrar. Justamente por isso, porque a polícia não pode se igualar aos bandidos. A polícia não pode ser igual, não pode fazer o que bandido faz. Bandido é bandido. Sim. Bandido vai ter que ser punido pelos crimes que ele comete como bandido. Mas se a polícia se iguala ao bandido, então a polícia tem que ser presa também. Por quê? É como a gente diz, né? Como os nossos pais diziam, né? Todo mundo faz. O que os nossos pais diziam? Você não é todo mundo. Né? Você não é todo mundo. Se você quer fazer tudo que o bandido faz, vá ser bandido. Mas se você está a serviço da lei, se você está a serviço de Deus, então você tem que seguir as regras da lei e as regras de Deus. Até porque, também, vendo a questão da cosmovisão cristã, o policial também é um pecador. O policial também tem um coração tendente ao mal. Então, se ele não seguir regras muito claras e se não houver uma cobrança muito clara sobre ele, que tem a espada na mão, que tem o poder na mão e que é quem está autorizado a ter a espada e o poder, se ele não tiver isso, essa cobrança, esse poder vai subir a cabeça e ele vai fazer coisas de bandido, né? É uma tentação que está diante dele. Então, a régua tem que estar lá em cima, a barra tem que estar lá em cima. O policial cristão, então, ele deve ser o mais correto e o mais contrário a toda ilegalidade, tá? Uma coisa é uma coisa que deve ficar bem clara. Uma coisa é quando há um confronto entre o policial e o bandido. O bandido revida, né? O policial dá ordem para ele se render, ele não se rende, ele revida, e aí o policial atira, o bandido morre. É o destino que ele escolheu, o bandido escolheu. Certo? Não estamos aqui falando de ter pena de bandido.
né? Não estamos falando aqui de passar a mão na cabeça do bandido ou justificar o comportamento do bandido. Não é isso. Uma coisa é o confronto, né? Uma coisa é quando o bandido está colocando outras vidas em perigo e ele precisa ser parado. E muitas vezes a única forma de parar é com ação letal. Tranquilo. Nenhuma dificuldade quanto a isso. Agora, outra coisa muito diferente é quando existe uma execução disfarçada de operação. Quando você tem pessoas, bandidos, ainda que bandidos, né, desarmados, indefesos, rendidos e a execução. Outra coisa muito diferente é quando acontece a operação por vingança. Vamos sair atirando e matando em todo mundo porque o nosso companheiro morreu. Então não importa quem seja atingido. O importante é a honra da nossa corporação ser lavada com sangue, né? Na nossa lei, no nosso Código Penal, na nossa Constituição, o criminoso ele deve ser julgado, ele deve ter direito à defesa, né? E a pena de morte não é legalizada no Brasil. Você pode ter as opiniões que você quiser sobre a pena de morte. Eu acho que deveria haver pena de morte. Por isso, por isso, por isso. Você pode ter a sua opinião, mas o fato é que a lei brasileira não contempla essa penalidade. Então, se alguém, seja policial, seja miliciano, seja um cidadão, toma em suas mãos o direito de determinar quem vai viver e quem vai morrer, essa pessoa é um criminoso. Essa pessoa está cometendo um crime, ela está indo além das suas atribuições legais. Ok? Não sabemos, né? Porque esses assuntos foram iniciados por coisas que aconteceram no litoral paulista, na Bahia e no Rio de Janeiro. Não sabemos em cada caso o que aconteceu, se foi isso que aconteceu. Essas coisas vão ser investigadas, porque todo mundo tem direito à defesa, inclusive os policiais, claro. Tá? Agora, isso precisa ser investigado. Se a execução dos criminosos já é uma coisa errada, que dirá então das mortes de vítimas inocentes? De pessoas que não estão envolvidas no crime, pessoas, cidadãos de bem, que são mortos no meio do fogo cruzado dessas realidades. É muito perigoso e muito errado esse conceito de casualidade de guerra. Sabe, esse discurso assim, numa guerra, paciência, numa guerra, vítimas inocentes morrem mesmo. É assim que é, né? Isso não pode ser, esse discurso não pode ser incentivado, tá? Porque nós não estamos numa guerra. Sabe por quê? Porque uma guerra tem fim. Toda guerra termina. Toda guerra tem objetivos, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. O que a Rússia quer? Ela quer a rendição da Ucrânia. Se a Ucrânia se render, a guerra acaba. Se a Rússia desistir, a guerra acaba. Mas acaba. Uma hora acaba. Agora, chamar o combate ao crime de guerra é uma ilusão, e é uma ilusão muito perigosa, porque essa guerra não vai acabar. Qual é o objetivo, né? Qual é o ponto em que a gente vai dizer, pronto, aqui acabou a guerra? O crime não vai acabar, então a guerra vai sempre acabar, vai sempre existir? Se existe uma guerra, então vão sempre existir vítimas inocentes, porque em toda guerra é assim? Espera aí, isso é inaceitável, né? Não podemos ter o Estado declarando guerra contra os seus próprios cidadãos. Não pode, não faz sentido, né? Nenhuma morte de civil é aceitável. Nenhuma. Nenhum número de mortes civis é aceitável. E basta a gente pensar, porque aí entra também a questão social, basta pensarmos se essas mortes e se esses tiroteios, se essas operações, em vez de terem acontecido nos lugares que aconteceram, se tivessem acontecido num shopping, com gente bonita, cheirosa e elegante,
e meia dúzia dessas pessoas bonitas, cheirosas e elegantes tivessem sido, infelizmente, né, vítimas da casualidade de guerra, como estaria o Brasil hoje? O Brasil teria parado, porque o fato é que existem mortes na nossa sociedade que são aceitáveis e outras que não são. Vítimas inocentes que, tudo bem, morreu, fazer o quê? Mas quando é um doutor, né? Imagina, um bairro chique do Rio de Janeiro. Não acontecem operações em determinados bairros, né? Acontece, por exemplo, acontece batida policial em baile funk, buscando drogas. Acontece. E tem droga mesmo no baile funk. Mas em São Paulo você vai ver o The Town, festival de rock. E vai estar cheio de droga lá. Vai ter batida policial lá, com a polícia dando tiro? Porque o ingresso lá do The Town é caríssimo. Né? Também do Rock in Rio, para não ficar só em São Paulo. Né? Eu não vejo notícias de batidas policiais no Rock in Rio, né? Nem em casas de show da Barra da Tijuca. Não vejo. Bom, a gente chega à conclusão de que essas pessoas, não estou falando mais dos bandidos, mas dos inocentes que morreram, elas morreram porque não têm a conta bancária certa, ou o endereço certo, ou a cor certa. Tá? E quem é que determina quem podem ser os efeitos colaterais? Né? Quem que determina isso? Fora essas questões éticas e espirituais, tem também questões práticas. Porque já foi provado que essa guerra ao crime não funciona. Há 30 anos, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E há 30 anos, no meu estado do Rio de Janeiro, existe a mesma política. A política de vamos partir para tudo, né? Vamos sair atirando, atirar primeiro e perguntar depois, que assim a gente vai resolver a criminalidade. E por 30 anos não se resolveu, só piorou. Então, de um ponto de vista simplesmente prático, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se por 30 anos essa política de extrema violência não deu certo, por que da agora em diante vai dar? E isso é ruim, Nayan, também para o policial. A polícia do estado, do meu estado, Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata e também é a polícia que mais morre. Os meus colegas capelães da PM não têm praticamente uma semana que eles não estejam envolvidos com funeral de policiais. Isso é uma tragédia para o policial também. Jovens são mandados para essa linha de frente dessa guerra que não tem fim e que os jovens estão morrendo. Tá? Pastor Marcelo, você está sendo utópico. Né? Não tem como mudar? Tem sim. A cidade de Nova York, nos anos 70, 80, era tão violenta quanto o Rio de Janeiro. Tá? Era cheia de criminalidade, tráfico. O prefeito iniciou um projeto com inteligência, investigação, né? Várias coisas que levou. Hoje em dia, Nova York, em termos de criminalidade, está muito aceitável. E em outros lugares também do mundo, não é uma questão impossível. Eu nem estou falando de acabar o crime não vai acabar, mas pode-se melhorar bastante nessas questões de mortes, de violência de policiais, de cidadãos inocentes e de criminosos também. Uhum. Pode haver, sim, uma redução. Não é impossível ter políticas públicas para a polícia agir com inteligência, com recursos, com investigação. Agora, por que não se faz isso? E aí a gente vem um ponto. É porque a violência dá voto. Essas pessoas que estão cansadas da criminalidade, que estão com medo,
né, que estão com raiva de ver os criminosos fazendo tantas coisas horríveis, porque criminoso é criminoso e faz coisa horrível mesmo, coisas dignas de morte. Essas pessoas, quando veem um governador dizendo tem que matar, tem que dar tiro na cabeça mesmo, essas pessoas votam com a raiva. Mas é isso mesmo não resolvendo nada. Mesmo a violência só gerando mais violência, mas pela raiva a pessoa vota. Então, continua esse discurso, continua essa prática, continua a guerra, continuam as mortes. Tá? Precisamos nós, cidadãos, mudar a nossa mentalidade e deixar claro para os nossos governantes dizer, olha só, eu não vou votar em você se você continuar com essa política de violência sem uma política de inteligência. A nossa polícia precisa ser mais inteligente, a nossa polícia precisa investigar e resolver o crime, não é? Não estou falando aqui, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Não estou falando de dar flores para o traficante na hora do confronto, né? Infelizmente vai ter confronto, mas estou falando de estratégias que visem mais inteligência e práticas que não mirem na execução do criminoso, mas em prender, levar à justiça, etc, etc, etc. Tá? Agora, então, diga. Eu tenho curiosidade, pastor, de saber sua opinião sobre algo que se fala muito, né? Não sei se eu posso dizer que isso é uma narrativa, não sei. O policial mata porque se ele só pegar e prender, a justiça solta. E depois ele tem que voltar para ficar resolvendo esse problema tantas e tantas vezes. Como é que é isso dentro da corporação? Como é que é essa mentalidade? Existe isso mesmo? Eu acredito que tem policiais que pensam isso mesmo. E eu acredito que existe muita coisa a ser mudada no nosso sistema penal, no nosso sistema judiciário, no nosso sistema como um todo. Eu vejo, por exemplo, que uma disparidade muito grande. A nossa lei ela é excessivamente rigorosa com crimes contra o patrimônio, por exemplo, roubo, furto. Pessoa rouba um pote de margarina no supermercado ou rouba para dar de comer para o filho e vai para a cadeia. E o outro atropela, passa por cima do carro com 10 pessoas, mata e responde em liberdade. Né? A gente é muito rigoroso em crimes contra o patrimônio e pouco rigoroso em crimes contra a vida. Eu acho um absurdo a pessoa... Eu vi outro dia um julgamento de uma jovem que resolveu matar alguém porque ela queria testar se ela era psicopata. Então ela decidiu matar. Parece uma reedição de um livro do Dostoiévski, O Crime e Castigo. A pessoa, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu sou psicopata mesmo, e matou. E aí foi condenada. Que bom. 15 anos só. Um absurdo isso. Né? Eu acho um absurdo. Só 15 anos para um crime tão frio, um desrespeito à vida tão grande. 15 anos. Eu acho que a gente deveria ter mais rigor para crimes como homicídio, latrocínio, sequestro, né, estupro, mais rigor para os crimes contra a vida e pensar, sim, em penas alternativas para o chamado o bandido em início de carreira, né? O traficante de pouca monta que não pega em arma, o que faz o furto, é criminoso? Tem que pagar? Tem que pagar. Mas vamos pensar, não mandar ele para uma escola de crime, que é uma penitenciária, pensar em outras coisas, mas isso é uma discussão bem longa, né? Complexa, bem longa. Mas eu acredito sim que existem policiais que pensam, eu vou prender hoje, vou estar solto amanhã, então eu mato, né? Só que você mata um, mas vai ter outro para matar depois. Vai continuar matando até quando?
Quando a sua missão vai estar cumprida? Quando não tiver mais ninguém para matar? E só você vivo no mundo? Bom, aqui em Pedro Canário, por exemplo, recentemente se repercutiu um vídeo de um policial que matou um jovem. Repercutiu muito assim no estado, né? E chegou a sair em alguns jornais do Brasil. Rodou muito mesmo. E o policial mata assim o rapaz a queima-roupa. Eles já tinham capturado o rapaz e ali estava visivelmente, né? Pelo que a gente não teve acesso aos áudios, mas nas imagens, né, a gente percebe que estava dentro do domínio já do policial. E o policial simplesmente, né, a queima-roupa mata. Mas era um menino que já estava dando trabalho, muito trabalho para a polícia. Muito trabalho. Ia lá, prendia, soltava, muita ocorrência, né, dentro daquele contexto de ações desse rapaz. E aí a justificativa, né, o que usam, né, para poder de repente justificar essa ação do policial é isso. Tava dando trabalho demais, prendia, soltava, ou às vezes nem chegava a prender, nem chegava, só era detido, soltava por ali, nem chegava a ir para penitenciária. E aí chega um momento que o policial de repente perde a paciência, né? Porque o policial ele vai ficando frio. Eu acredito que acontece muito isso, né? Na profissão Sim. Você vai ficando frio. Você não vai tendo Sim. mais uma vida. Vai perdendo um pouco a noção disso aí por causa da profissão. E aí, de repente, chega a essa atitude que nós, como cristãos, naturalmente não concordamos. Mas existe essa discussão aí dentro. Porque é um sistema, né, pastor? O policial ele tem uma função, mas aí já entra o poder da justiça para decidir o que vai fazer ou não com aquela pessoa, né? O policial já sai de cena, já não tem mais o que fazer em relação àquilo, e aí depois o problema volta para ele de novo, né? Sim, verdade. Então, isso vai gerando, eu acho que o Brasil, a gente precisa discutir muito sobre isso, né? Sim. Verdade. A questão da violência, da criminalidade e da justiça no Brasil é uma questão muito complexa. Não existem soluções simples para problemas complexos. Qualquer um que vem vender uma solução, eu tenho a solução, e como se fosse uma coisa simples, vai estar enganando a pessoa. Né? Não existe solução simples para problemas complexos. Mas o que a gente pode fazer é pensar e conversar e contribuir e dizer o que eu, como cristão, posso contribuir nessa questão. O que eu, como jurista, posso contribuir, o que eu, como jornalista cristão, posso contribuir, o que eu, como um delegado cristão, como um advogado cristão, como um estudante de psicologia criminal, o que eu, como pastor, o que eu, como um membro de igreja, posso contribuir. Cada um contribuindo, a gente não crê em utopia, a gente não crê que a gente vai mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo é Jesus quando voltar. Mas nós cremos sim que somos o sal da terra e a luz do mundo. E o pouquinho que a gente fizer para melhorar é esse pouquinho que impede o mundo de ir para as cucuias de vez. Somos nós que preservamos o mundo, somos nós que impedimos o mundo de ficar em completa escuridão. Então, a gente não pode deixar de fazer o pouquinho que a gente puder, porque assim como o sal é pouco, mas conserva e dá sabor, e a luz sendo pouca já ilumina o ambiente, assim nós também. Isso aí. Bom, 4 horas em ponto, né? Só para poder fechar esse exemplo que eu dei, eu lembro que depois eu fiz um vídeo, rapaz, eu fiz uma live até aqui para poder, porque repercutiu demais, aí eu me manifestei, dei minha opinião, né, aqui na rede social, e eu trouxe uma reflexão no sentido, porque houve, assim, uma comoção por uma parte da sociedade, né, pela forma que aconteceu, e a gente... Muitos, eu acredito, aplaudindo a ação do policial, concordando, outros não. Mas houve uma comoção grande por causa da morte do rapaz. E aí a gente tem do lado da família, porque a família sofre, cara. Independente dele estar envolvido lá com coisa errada, a família sofre. Uma mãe que perde um filho e vê uma cena dessa,
é complicado e a gente naturalmente tem empatia com a família e entende que isso realmente, poxa, é doloroso. E aí muita gente, né, poxa, não devia ter sido assim e tal, etc e tal. Beleza, e houve assim até uma certa revolta por uma parte da comunidade. E aí eu trouxe uma reflexão de que, beleza, show de bola, meus sentimentos à família, etc e tal, mas o rapaz ele escolheu um caminho que ele sabia que em algum momento, se não fosse dessa forma, seria de outro jeito, que o fim seria esse. Agora, se fosse um policial, teria essa comoção toda? Foi essa pergunta que eu fiz na reflexão. Porque, por ter sido um rapaz que estava fazendo coisas erradas, não estou justificando a atitude do policial, não estou justificando, mas e se fosse o contrário? Teria essa comoção toda? E aí, enfim, tivemos alguns comentários contra os outros a favor, e aí isso é pessoal, mas é bom pra gente refletir sobre isso também, né? Claro. Aí, e não há claro, e cada policial que morre é uma tragédia. Cada policial que morre, a gente não pode se conformar, a gente não pode dizer também que é uma perda aceitável, não. A gente tem que pensar assim, peraí, que construção é essa que a gente está fazendo, em que pessoas desse lado aqui estão morrendo, mas pessoas desse lado aqui também estão morrendo? Quem é que lucra com tanta morte assim? Tem gente que está lucrando com essas mortes, dos policiais, das vítimas inocentes, dos moradores e dos bandidos. Tem gente que está lucrando, tem gente que está ganhando, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso, né? A gente precisa refletir sobre isso. Bem. Bom, 4-2, você vai concluir ainda essa pergunta, não? Não, essa já foi. Podemos passar para a próxima. Então, vamos lá. Tem um comentário aqui da irmã Rosângela, e aí eu já vou emendar o comentário dela com a próxima pergunta. Ela fala o seguinte: eu não sou universitária, mas adoro ouvir o pastor Marcelo Santos, estou aqui imaginando. Tem tanta gente que precisa ouvir isso. Verdade, irmã Rosângela. E aí ela fala o seguinte: eu moro na cidade mais violenta do Brasil, segundo o último censo, que é Mossoró. Mossoró é Rio Grande do Norte, né? Acho que é Rio Grande do Norte. Fico muito triste quando ouço irmãos de fé falando a frase bandido bom é bandido morto. Triste isso porque bandido tem alma, ele precisa de um encontro com Deus. Isso mesmo. E aí, a pergunta que a gente tem aqui pro pastor Marcelo Santos tem uma ligação com esse comentário dela. Qual deve ser a postura, pastorzão, do cristão diante do crime e dos criminosos? Fala pra mim. Isso aí. Perfeita a frase da irmã Rosângela, porque essa coisa de bandido bom é bandido morto não é coisa de cristão. Não é. Nós não encontramos na Bíblia nenhum apoio para isso, né? Segundo a Bíblia, bandido bom é bandido arrependido, salvo e transformado pela graça de Jesus. Qual deve ser a nossa postura? Como aconteceu com os ladrões da cruz. Exatamente. Com um doce. Exatamente. E a gente fala o bom ladrão, né? Não existe isso de bom ladrão. Só havia um inocente ali, que era Jesus. Os outros dois foram sentenciados à morte. Alguma coisa eles fizeram. Exato. Não era um bom ladrão, não, mas ele se arrependeu, ele creu e por isso foi salvo. E a gente deve tirar da nossa boca, se somos cristãos, se somos seguidores desse Jesus que salvou o bandido no último momento, e o bandido não teve chance de compensar nada do que ele fez, e Jesus o salvou. Se nós somos seguidores desse Jesus, não pode ter na nossa boca essa expressão, bandido bom é bandido morto. Agora, o que a gente deve fazer? Primeiro, qual deve ser a nossa postura como cristãos? Primeiro, apoiar a lei e a ordem. Tá? 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, uma vida ordeira, uma vida tranquila. É o alvo, devemos orar por isso, devemos buscar isso. Nós, como cristãos,
também devemos valorizar o trabalho. Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Já parou para pensar por que Paulo teve que escrever isso? Não parece uma coisa óbvia? Aquele que roubava, não roube mais? Né? Se ele escreveu isso, é porque na igreja ali de Éfeso havia alguns que tinham tido esse costume. Uhum. Ele falou: não faz mais, muda de vida, né? Trabalhe. E com o seu trabalho você ajuda e você abençoa outros. Na igreja de Tessalonicenses, tinha irmãozinhos lá que não queriam saber de trabalhar, que queriam viver às custas dos outros. Depois você lê 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 13. Paulo fala: olha, quem não quiser trabalhar, que não coma, Paulo diz. Né? Então, o caminho para ganhar dinheiro, o caminho para viver bem, como Deus quer, é o trabalho, não é outra coisa. Né? O trabalho é um valor, a gente deve valorizar isso. Tá? Devemos também rejeitar toda forma de imoralidade, ou melhor, de desonestidade. Deuteronômio 25, de 3 a 16, diz assim: não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, uma grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Todo tipo de desonestidade é pecado. Tem muita gente que quer ver o bandido, o traficante, morto, mas pratica uma série de outras desonestidades, furtos, fraudes, né? Sonegação de imposto, quando vê a oportunidade ali de lucrar um pouco mais, muda um número aqui, um número ali. Isso é o peso desonesto, a balança desonesta, que é abominação aos olhos do Senhor. Então, a corrupção, todo tipo de corrupção, todo tipo de crime, aos olhos do Senhor está tudo igual. Né? O traficante que vende lá a droga e, por exemplo, tem gente que se orgulha de comprar coisas muito baratas, sabendo que é produto de furto, de roubo. Né? Compra. Comprei, me dei bem. Custa 1.000, paguei 50. Ué, mas como assim? Não, me dei bem. Ou seja, também está alimentando uma indústria criminosa. Tá? Então, a gente precisa precisamos ter compaixão e atender as vítimas da violência. Né? Às vezes a gente fala muito do bandido, mas e a vítima do bandido? Né? E a pessoa que perdeu a família da pessoa que perdeu a vida por ação daquele criminoso? Né? A igreja precisa ir, a sociedade precisa ir e olhar e cuidar. Né? A gente precisa ter esse olhar de compaixão, esse olhar de carinho e de cuidado. E também para os presos. Hebreus 13:3. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Tá? São os evangélicos, há séculos, que têm feito esse trabalho com presos, com pessoas marginalizadas. São os evangélicos, somos nós, que subimos o morro para pregar para o traficante. Olha, arrependa-se, olha, crê em Jesus. Né? São os evangélicos que nós atuamos nas capelanias prisionais, né? E nas igrejas deveriam dar mais apoio a esse tipo de ministério. Tem colegas meus, capelães prisionais, missionários que atuam na área prisional, que falam: olha, tem muitos irmãos dentro da igreja que não valorizam o nosso trabalho, que dizem que o nosso trabalho não deveria existir. Né? Mas a Bíblia nos ordena ir e pregar, né? E a prisão, por ser um castigo, a prisão ela abre o coração para a pessoa, para ela ter conversão genuína acontecendo na prisão. Tem muitos irmãos nossos que vieram a Cristo nas prisões. Tá? O evangelho é a única ferramenta eficaz de ressocialização. Essa sim, esse sim.
Esse sim ressocializa. Esse sim muda a vida, o evangelho. Quem trabalha na Cristolândia sabe muito bem, né? Nem todos que estão nas ruas são criminosos, nem todos. Nem todos que estão, os dependentes químicos que vão parar na rua se envolvem com crime, mas alguns sim. E esses também são alcançados pelo Evangelho de Jesus, são também transformados, são também libertos. Tá? 1 Timóteo 1,15 é um versículo que deve estar sempre presente para todos nós. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus veio para salvar pecadores, eu sou o principal, eu conheço os meus pecados, eu sei como eu sou, eu sei o que se passa no meu coração. Jesus veio para salvar e veio para me salvar. Se salvou a mim, ele salva o bandido também. Se salvou a mim, ele salva o criminoso. Ele salva o policial que está cometendo crimes. Ele salva o policial que está, como você falou, endurecido pelo ódio. Ele salva, ele liberta, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, né? E aí a igreja deve pregar esse evangelho e deve pregar também a necessidade de arrependimento e reparação. Quando Zaqueu se converte lá, e Jesus vai na casa dele, Zaqueu diz, olha, eu vou dar metade dos bens aos pobres, e se eu soneguei, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus disse, chegou a salvação nessa casa. Quando a salvação chega, existe o arrependimento, existe o perdão, mas existe também a necessidade de fazer reparação. Opa, o que eu roubei, eu vou devolver. Opa, se eu tenho crime aí, eu vou confessar. Eu vou pagar minha etapa na prisão, não vou sair de boa. Não, eu paguei minha dívida com Deus, mas eu vou pagar minha dívida com a sociedade também. Quando há verdadeira conversão, há o desejo de reparação, há o desejo de acertar tudo. Tá? E aí sim acontece a verdadeira ressocialização. A verdadeira guerra, né, é a guerra entre Jesus e Satanás. E essa guerra ela já está vencida e já tem data para terminar. Né? Quando Jesus chegar, vai haver, por fim, né, o fim da guerra. Né? E é nessa guerra que a gente está alistado e é essa guerra que a gente deve lutar. É isso. Show de bola. Temos áudio aqui da nossa irmã Maria. Vamos ouvir o que ela está dizendo pra gente lá do Rio de Janeiro. É Itaguaí, se não falha a memória, o nome da cidade dela. Uhum. A irmã Maria. Boa tarde, de 316. Boa tarde, pastor. Boa tarde, irmão Nayan. Boa tarde. Eu desejo um bom final de semana para vocês, tá? E eu agradeço a Deus, que Deus tem me guardado, eu, mas a minha família tem nos guardado aqui nessas cidade que a gente mora é muito violenta. Deus já me livrou de bala perdida dentro da minha casa, num culto. Deus já me livrou de bala perdida. E Deus tem nos guardado. Às vezes eu fico assim, muitas das vezes eu fico com muita vontade de voltar para minha terra e o Espírito Santo, onde eu passei um bom tempo aí, mas a gente tem que encarar, não? Tem que encarar as situações. Verdade. Mas o Espírito Santo também não está tão bom assim não, né, pastor Nayan? Rapaz, aqui de vez em quando... Aqui é muito fase, assim. Parece que tem um mês que o negócio fica... Aí depois dá uma controlada, assim, nos números, né, de homicídios e tal. Que é muita fase. Aqui a gente vive nessa, né? No geral é um pouco mais tranquilo, mas nos últimos meses aí tem acontecido algumas coisinhas que tem assustado bastante. Agora, o Rio de Janeiro, o pastorzão, tem essa fama assim no Brasil, né? Tem.
É isso mesmo, pastor? O pessoa que tá aí todo dia ou exageram demais? Como é que é? Eu tenho muita curiosidade em conhecer, por exemplo, o Rio de Janeiro. Nunca fui aí no Rio de Janeiro, só de passagem mesmo em aeroporto. Uhum. Mas eu nunca estive em alguma cidade aí, caminhando, visitando alguém. Uhum. Mas fica isso na mente. Poxa, será que eu vou chegar lá? Como é que vai ser? Essa questão da criminalidade e tal. É seguro, não é? E aí, pastorzão? Eu fiquei surpreso esses dias ao saber que a Bahia, o estado da Bahia, é o estado com o maior número de mortes violentas em termos absolutos, não é nem relativa à população, não é, em termos absolutos, ficou acima de São Paulo e acima do Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, eu creio assim, Nayan, é, não é só exagero, tá? Uhum. O Rio de Janeiro é muito violento. A gente precisa, o tempo todo a gente vê nos noticiários, ou num bairro, ou no outro, ou no bairro do. A gente se acostuma, a gente vivendo aqui, a gente Uhum. se acostuma a essa insegurança, mas a insegurança é real, o crime é real, mas eu vejo que não, o Rio de Janeiro não é mais do que em outros lugares do Brasil. Eu vejo que hoje a questão da violência urbana está bem espalhada, tá? Eu não diria assim, o Rio de Janeiro é igual o resto. Não, é o resto do Brasil que está tão ruim quanto o Rio de Janeiro. Acho Uhum. que esse é o ponto. Entendi. Show de bola. 4 horas e 17 minutos aqui na nossa 316. Pastorzão, vai concluir com mais alguma coisa nesse assunto aí? Como é que você quer fechar esse papo de hoje? Eu creio que nós, como cristãos, devemos ter um compromisso com o príncipe da paz. Né? O nosso Jesus é o príncipe da paz e ele veio nos diz que somos bem-aventurados se somos pacificadores. Então, ser pacificador não exclui o uso da força quando é necessário e não devemos achar que ingenuamente, né, que todos os bandidos vão se render e se entregar e não vai haver crime se nós só pregarmos o amor. Então, é preciso haver força, é preciso haver o esforço na manutenção da lei, mas precisamos orar pelos nossos policiais e precisamos também cobrar. Precisamos dizer, policial, você é servo de Deus, você é ministro de Deus. Então, age de acordo. Né? Estou orando por você, mas estou olhando também o seu comportamento. Né? Então, acho que é por aí. Show de bola. Fechamos então. 4 horas e 18 minutos aqui na nossa rede 316. Pastor, para encerrar com chave de ouro, para quem chegou agora, nossos novos ouvintes, o que é o Somos Um? Que quadro é esse? Que ministério é esse? Como que o pastor está à frente desse negócio? O que o Somos Um oferece aí para as igrejas? Me fala um pouquinho sobre o Somos Um Universitários Missionários, pastor. Isso, o projeto Somos Um Universitários Missionários quer ajudar você, que é universitário, que é cristão, que está na universidade, e você precisa de ferramentas para você testemunhar, para você evangelizar, para você se manter firme na fé. Então, você encontra no projeto Somos Um, você encontra roteiros de pequeno grupo multiplicador, aulas, oficinas sobre vários temas, sobre vários assuntos, sobre a defesa da fé, sobre a evangelização discipuladora, sobre a vida com Deus e sobre cosmovisão cristã. Você pode contactar o Projeto Somos Um no site de Missões Nacionais, você pode agendar uma visita à sua igreja, um treinamento para os seus universitários, você pode também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @universitários missionários, no Somos Um Universitário, no YouTube, aliás, Somos Um Universitários Missionários. Também você pode adquirir os nossos roteiros de PGM físico, você pode baixar gratuitamente os roteiros digitais e você pode também estar nos acompanhando na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, e também ouvir no seu agregador de podcast a qualquer hora que você desejar. É isso, pastorzão, obrigado mais uma vez, riquíssimo o conhecimento que o senhor nos trouxe hoje, um assunto top.
e nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. Bom final de semana. Deus abençoe, um bom fim de semana para todos. Amém, um abraço, tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.